Meu nome é Michele, eu tenho 36 anos de idade, sou mãe e tive transtorno de depressão e ansiedade. Oi, eu sou a Michele Iglesias, esse é o Mãe Me Come, porque ser mãe é uma loucura. E apesar de eu sempre brincar com esse negócio de loucura, com o próprio nome do Instagram, do perfil, do canal, loucura e problemas mentais não são brincadeira. 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio. E a gente sabe aí, já tem alguns anos, que tem ganhado força esse movimento do Setembro Amarelo. E é claro, a gente sabe que não é importante só falar disso no mês de setembro, porque os transtornos mentais, eles merecem a nossa atenção o ano inteiro. Em 2014, quando o Henrique tinha pouco menos de um aninho, ele ainda não tinha completado um ano, eu comecei a ter alguns probleminhas, vamos chamar assim de probleminhas, de me sentir mal, de me sentir incapaz de realmente de cuidar dele, que era uma criança tão pequena. É claro que um pouco disso algumas pessoas que me conhecem relacionaram com depressão pós-parto. E eu não sabia se era realmente isso ou não. Foi uma situação que eu fiquei tentando levar ali da melhor maneira que eu podia durante algum tempo. Eu tinha crises de choro, ao mesmo tempo eu tinha aquela palpitação forte no peito, aquela vontade de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair desse lugar. Alguns dias quando eu levantava para ir trabalhar era aquela coisa, aquele peso do tipo não quero levantar, não quero ir trabalhar, não quero fazer nada. E isso foi se agravando ao longo dos meses, até que logo depois de o Henrique ter feito um ano, mais ou menos ali por agosto, eu percebi que eu não tinha condições de lidar com aquilo tudo sozinha. Por mais que às vezes eu falasse com a minha mãe, com a avó do Henrique, que me deu apoio também nesse momento, mas que eu tentasse falar com amigas e tal, eu não conseguia lidar com essa situação e eu resolvi procurar ajuda médica. No primeiro momento eu não sabia muito bem como se dava isso e eu achava que eu precisava de terapia. E aí, buscando isso, eu percebi que não só da terapia, eu precisava ir num psiquiatra. E a gente tem meio que esse preconceito, né, contra pessoas que tomam medicação, contra pessoas que frequentam consultórios de psiquiatra e consultórios de psicólogos. Só que eu vi que eu realmente precisava disso, eu precisava desse acompanhamento, eu precisava dessa ajuda, eu precisava desses medicamentos, porque senão eu não conseguiria voltar a ser eu mesma. Eu já até falei disso em um post no Instagram, que quando a gente tem filhos, a gente nunca mais é a gente mesma, né? Porque a gente muda, a gente tá mudando o tempo todo, mas assim, eu não conseguia lidar com o meu dia a dia, eu não conseguia fazer as coisas do meu dia a dia da forma como eu conseguia antes. Eu era muito dominada por tudo que eu sentia, que eu nem sabia direito expressar o que era. E aí a psiquiatra me deu o diagnóstico de que eu não tinha só depressão, de que eu tinha um transtorno múltiplo de depressão e ansiedade. Então eu alternava momentos de crise depressiva com crise de ansiedade. Todos os medicamentos que a gente tenta nesse acompanhamento psiquiátrico, eles têm um tempo de teste para ver se você se adapta, para ver se você melhora, para ver como isso age no seu corpo, na sua rotina. Então leva um tempo, né? Assim você vai tomar
medicamento hoje e amanhã você vai amanhecer melhor. Então tem todo um acompanhamento e eu fiquei 3 anos me consultando com a psiquiatra. Então não é uma coisa imediata, é uma coisa longa, uma coisa que requer paciência. Então foram assim tempos um pouco difíceis. Mas eu acho que eu demorei assim para começar a reagir, para começar a melhorar, mais ou menos uns 6, 7 meses. Eu comecei a meio que retomar a minha vida, retomar quem eu era, porque durante essa crise eu tinha uns comportamentos muito estranhos. Eu era mais agressiva do que o normal com os meus filhos e com as outras pessoas. Eu virei muito compulsiva em alguns comportamentos, do tipo de comprar, de compulsiva, tipo sair, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso respirar. Sabe, eu sentia que eu precisava estar fazendo alguma coisa, sempre me mexendo, sempre buscando emoções, buscando pessoas. Tive até, eu sei que isso tem um preconceito contra isso, mas tive até uma certa compulsão sexual nesse momento. E era muito complicado, porque de fora, quando você fala assim, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu estou me tratando, as pessoas acham que por você estar com esses problemas, você tem que estar o tempo todo cabisbaixo, o tempo todo chorando, o tempo todo quieto no canto. E não é assim que as coisas se desenrolam para todas as pessoas. Cada pessoa vai lidar com seus problemas de uma maneira. E o meu era esse. Então eu falava, eu não estou bem. Mas a pessoa via eu dando risada de uma piada, via eu, sei lá, saindo com alguém, ou eu indo num show, ou indo no shopping e pensava, não, imagina, está ótima. É lógico que ela não tem problema nenhum. E eu tinha. Tanto tinha que até durante alguns meses, assim, no pior, assim, das minhas crises mesmo, o Henrique chegou a ficar, acho que uns 3 ou 4 meses na casa do pai dele, sabe? Tamanha era a coisa, porque é uma criança pequena, ela requer cuidados diferentes do que umas crianças maiores, né? Nessa época o Vinícius tinha acho que 3 anos ou 4 e a Marcele 7. Então, foi uma fase bem pesada assim mesmo da minha vida e que eu percebi que às vezes não é porque você é mãe que você tem que ser forte o tempo todo, não é porque você é mãe que você não precisa pedir ajuda. Eu precisei e ainda bem que eu tive ajuda não só das pessoas da família, de amigos, mas também uma ajuda profissional. Tem alguns lugares do Brasil que oferecem, inclusive, acompanhamento psicológico gratuito. Tem pelo SUS, você pode encontrar também o atendimento psiquiátrico. Como eu falei, não é uma coisa que vai se resolver de uma hora para outra, de um dia para o outro. É um tratamento, tem pessoas que precisam desse acompanhamento pela vida inteira, porque meio que assim os medicamentos que a gente testa e que de repente você vai encontrar um que funcione, né? Como foi o meu caso, eu encontrei um que funcionava. Então, às vezes pode ser que o seu cérebro, o seu corpo, tenha a necessidade constante daquela substância para você conseguir se sentir minimamente bem, para você conseguir minimamente viver sua vida de uma maneira em que você não acorde um dia pensando que você não vai conseguir fazer as coisas ou que no outro que certas situações te paralisam, né? Acontecia muito comigo de eu ter essas crises que eu ficava tipo, eu não vou conseguir. Alguém falava uma coisinha, um pouquinho, uma bobeirinha e já era tipo um baita gatilho, né? As pessoas meio que banalizaram essa palavra gatilho, mas era meio que isso, eram coisinhas bobeiras, situações que normalmente a gente lida no dia a dia de uma forma mais tranquila,
e me paralisavam, eu não conseguia, sabe, fazer nada mais do que ficar naquele lugar assim, que eu sentia falta de ar, eu tinha crise de choro. Assim, apesar de ter feito esse tratamento e de hoje estar levando a minha vida normal, entre aspas, ainda tem momentos que eu tenho essas crises, só que hoje eu consigo identificar, hoje eu consigo dominar essas sensações, perceber, não, eu tô tendo uma crise, eu vou respirar, eu vou ficar aqui, essa falta de ar não é porque eu vou morrer, enfim. Hoje eu lido muito melhor com tudo isso, graças a essa ajuda que eu tive, principalmente ajuda profissional. Ela é fundamental quando você está nesses momentos e principalmente para identificar qual é o seu problema, o que está acontecendo na sua vida, o que está errado e o que você pode fazer para consertar. Então é isso, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, assim como a gente cuida da nossa saúde física. E mães, não é porque vocês têm filhos que você precisa se abandonar. Você também tem que ser sua prioridade, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar bem dos seus filhos. A gente tem que, se preciso for, como eu fiz, buscar um tratamento especializado, buscar médicos, buscar profissionais, para a gente também poder cultivar uma boa saúde mental nas nossas crianças. E ficar atento, porque crianças também podem ter esses problemas, esses transtornos. É muito importante que a gente não deixe o preconceito impedir que a gente também cuide da nossa saúde mental e da saúde mental dos nossos filhos. Um beijo e até a próxima.